Olá, amigos que acompanham o canal da Semana Sociedade Espírita Maria Nunes. É uma satisfação estar com vocês novamente. Quem conhece o Espiritismo sabe que o fundamento da doutrina é o Evangelho de Jesus e que Jesus foi o melhor exemplo que Deus nos deu para seguir de guia e modelo. Portanto, quando falamos em espiritismo e cristianismo, temos que estamos tratando de assuntos que seriam até sinônimos. E de maneira que a expressão espírita cristão sempre me pareceu um pouco redundante. Ou se você é espírita, você obrigatoriamente é cristão. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Mas me gerava dúvida quando eu escutava algumas pessoas que conhecem o espiritismo a fundo se dizerem espíritas cristãos. Inclusive o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, que foi o exemplo mais próximo que nós tivemos de vivência do Evangelho de Jesus, de verdadeiro missionário do Cristo em prol do cristianismo e da doutrina espírita, com seu grande trabalho de amor e caridade. Em algumas entrevistas eu ouvi o Chico dizer-se espírita cristão. E eu pensei, meu Deus, eu não conheço ninguém que tenha vivido e sabido mais do espiritismo do que Chico. E ficava nessa interrogação, por que Chico fala dessa forma e tantos outros falam espírita cristão e não apenas espírita? E pesquisando o livro dos Médiuns, eu me deparei com uma classificação de Kardec acerca dos espíritas. Ele traz as classes dos espíritas e não a classe dos espíritos, que ele também nos traz isso, mas hoje a gente vai conversar sobre a classe dos espíritas. E Kardec nos diz que existe uma primeira classe, que é a classe que são os que acreditam pura e simplesmente nas manifestações. Essas pessoas consideram o espiritismo como uma simples ciência de observação, apresentando uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamam-se, segundo Kardec, de espíritas experimentadores. Então, são aquelas pessoas que acreditam que os fatos existem, né? A comunicabilidade, por exemplo, tem alguma curiosidade, e nós encontramos pessoas assim, inclusive, no meio espírita, nos centros, muitas vezes. E Kardec traz essas pessoas como uma definição de espíritas experimentadores. A segunda classe trazida por Kardec são aqueles que não se interessam apenas pelos fatos, ou seja, não apenas o fenômeno, mas que compreendem também o aspecto filosófico do espiritismo. E realmente é muito profundo o aspecto filosófico da doutrina, né? À medida que ele que ela nos traz as perspectivas de onde viemos, para onde vamos e as causas para as coisas. E Kardec continua. Então, eles não se adstringem aos fatos, eles compreendem o aspecto filosófico da doutrina, admitindo a moral que decorre desse aspecto filosófico, mas que não praticam essa moral.
nem vivenciam esse aspecto filosófico. E Kardec diz: a influência da doutrina sobre o seu caráter é insignificante ou nula. Então, embora acreditem nos fatos, compreendam o aspecto filosófico e admitam a moral, essas pessoas não sofrem qualquer influência pela doutrina. Não modificam em nada os seus hábitos e não se privariam de nenhum dos seus prazeres, especialmente prazeres materiais. E Kardec exemplifica: o avarento continua insensível, o orgulhoso cheio de amor próprio, o invejoso e o ciumento sempre agressivos. Para eles, a caridade cristã não passa de uma bela máxima. E Kardec os denomina de espíritas imperfeitos, ou seja, aqueles espíritas que não passam por uma transformação moral a partir do conhecimento dos fatos, da compreensão do aspecto filosófico, não se transformam em suas vidas para melhor. Há uma outra classe trazida por Kardec, que é dos espíritas exaltados. E aí ele diz o seguinte: a espécie humana seria perfeita se preferisse sempre o lado bom das coisas. O exagero é sempre prejudicial em tudo. Então Kardec, referenciado como o bom senso encarnado, ele vem aqui pontuar essa prejudicialidade do exagero para essa categoria que é dos espíritas exaltados. Ele diz: no Espiritismo ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril nas manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar muito facilmente e sem controle aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível, pois o entusiasmo não esclarece, ofusca. Então, é aquela pessoa que está tão envolvida, especialmente com o aspecto fenomênico, e que passa a acreditar em tudo. Tudo acha que é uma manifestação de um espírito, de um espírito perfeitor, e Kardec segue: esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São enganados facilmente por espíritos mistificadores ou por pessoas que procuram explorar a sua credulidade. Então, essas pessoas, elas saem tanto do racional e passam a acreditar tanto em qualquer tipo de manifestação, sem prudência, sem um filtro, digamos assim, que passam a ser marionetes ali de espíritos mistificadores, que se aproveitam dessa credulidade desses irmãos para praticarem ali o mal. Se apenas eles tivessem de sofrer as consequências, o mal seria menor. Mas o pior é que oferecem, embora sem querer, motivos aos incrédulos que mais procuram zombar do que se convencer e não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Então, Kardec diz: se apenas ele, espírita exaltado, sofresse as consequências desse seu comportamento, até que não seria tão ruim. Mas o problema é que ele influencia outras pessoas e ele serve de paradigma, de referência para ser julgado como alguém sem credibilidade por aqueles que não conhecem o Espiritismo. E por isso Kardec diz que ele é muito prejudicial à doutrina. E aí Kardec vem por fim nos falar de uma última categoria, que ele diz:
os que não se contentam em admirar apenas a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Vou repetir. Essa última categoria é daqueles que não se contentam em admirar apenas a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências, convictos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso. O único que pode elevá-los de posição no mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e reprimir as suas más tendências. Sua amizade é sempre segura, porque a sua firmeza de convicção os afasta de todo o mau pensamento. Aí ele arremata: a caridade é sempre a sua regra de conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, é o próprio Kardec quem nos traz essa distinção entre os espíritas experimentadores, os espíritas imperfeitos, os espíritas exaltados e os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. E aí eu trago isso para vocês, para nós refletirmos em que classe de espíritas nós nos enquadraríamos a partir da nossa interação, do nosso comportamento com a doutrina. Será que somos aqueles que estamos mais apegados aos fatos, a título de curiosidade? Ou somos aqueles que admiram o aspecto filosófico, admitem a moral espírita, mas que não imprimimos nenhuma modificação nas nossas vidas, nos mantendo rígidos em relação às nossas más inclinações, tal como os espíritas imperfeitos? Ou será que somos aqueles espíritas exaltados que se apaixonam ali pela doutrina, pelo fenômeno, já vão para a casa espírita de toda forma e querendo assumir qualquer compromisso, já está ali de repente querendo um atendimento mediúnico sem nem ter um preparo para isso, e que acabam ali nas mãos dos mistificadores e sendo julgados, muitas vezes até por tolos, né? Por quem avalia o nosso comportamento. Onde será que estamos nos enquadrando? Ou será que estamos sendo espíritas verdadeiros, ou verdadeiros espíritas e espíritas cristãos? E aí a gente pode até pensar: Humberto, eu não estou sendo muito presunçoso em dizer que eu sou um espírita verdadeiro ou um espírita cristão, né? Não estou diminuindo outras pessoas quando eu penso assim. E aí Kardec nos traz também essa reflexão para nós sabermos se estamos sendo espíritas cristãos ou espíritas verdadeiros. E aqui eu lembro para vocês o que ele nos disse lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele nos organizou de mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas inclinações más. Então não temos pureza, não temos só boas inclinações, temos muitas más inclinações. Quantas vezes a gente não se pega pensando mal, agindo mal, julgando mal inclusive,
Mas a gente está refletindo se isso daí nos coloca em situação difícil, se impede o nosso progresso. Então, a partir desse momento que a gente faz essa reflexão e se esforça para não ter essas más inclinações e busca a nossa transformação moral, nós podemos, sim, pensar que estamos trilhando pelo caminho em busca da condição de espírita verdadeiro. E por que não de espíritas cristãos? Então, vivamos o Evangelho de Jesus, trazendo a caridade para as nossas práticas e pensamentos, corrigindo as nossas más inclinações, mas também relembrando a todos que o espírita verdadeiro é um cristão, portanto, que somos guiados por um mestre, que é o Cristo, e que a nossa busca é pela condição de espíritas cristãos. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço.